Seja muito bem-vinda ao meu diário de transformação financeira. Eu me chamo Patrícia e aqui eu compartilho com você a minha rotina real, meus desafios e vitórias na missão de sair das dívidas, organizar a minha vida financeira e construir uma vida mais leve e próspera. Bora juntas? Aqui nesse canal, gente, eu quero deixar claro o seguinte: aqui é a minha experiência, a minha história, né? Tudo aquilo que eu vivi até aqui, tudo que me trouxe, né, até a situação de como eu falo, de ter vivido um caos financeiro, para que me levou a mudar e como eu fiz que tudo isso viesse ser diferente na minha vida. Então, aqui é a história de vida. Se você acha que só vive no caos financeiro, respira fundo, porque eu vou abrir a real da minha situação antes de começar esse plano. E por isso, né, eu escrevi aqui meu raio-x financeiro, que é exatamente como estava a minha vida, o que aconteceu, né, para eu ter entrado num caos financeiro. Eu vou contar um pouquinho da minha história antes de eu entrar no caos, né, financeiro. Que se trata, assim, por questões, assim, de ter crescido num ambiente precário, sem condições financeiras, aonde muitas das vezes, para eu ter um alimento à tarde, eu tinha que tomar aquele chá de capim-santo, que é um capim que dá em alguns locais. Então, muitas das vezes a gente não tinha ali um café para tomar. E por conta disso, né, eu cresci num ambiente assim bem escasso. E aí, nos meus 18 anos, para 19, eu consegui um emprego, comecei a trabalhar de carteira assinada. E aí fui tendo minhas coisinhas, fui comprando umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Então assim, eu comecei a ter um crédito bom, meu crédito foi melhorando, mas eu não soube administrar meu crédito, né? Às vezes eu queria muitas coisas, queria viver momentos que outra hora lá atrás eu não tinha condições, e isso me fez meter o pé na jaca. E todo esse descontrole emocional, descontrole financeiro, me fez ali acumular dívidas. Gente, eu acumulei um valor assim que eu achei surreal de dívidas. Isso é de quando eu comecei a fazer o controle, né? E aonde foi que eu peguei as informações dessas dívidas? Foi através das restrições que eu tinha no meu nome. E aí eu anotei lá quem eram os credores, os valores reais da dívida. Eu não anotei com juros, eu só anotei mesmo os valores reais. Então, porque nesse momento eu nem me preocupava tanto com o valor que era, né? Eu anotei o real porque, assim, eu não sabia ainda fazer um controle, eu não tinha conhecimento, essas coisas, de anotar o valor cheio com juros e tal. Então, eu anotei o valor real da dívida, fiz uma planilhinha mesmo, assim, e anotação. E aí, quando eu parei para ver o valor dessas dívidas, eu fiquei assim, estagnada, né? Porque para mim era um valor que não fazia sentido. Uma mãe solo, cuidando de duas crianças, é complicado ter dívidas. E aí o valor das minhas dívidas eram R$ 32.905,96. Coloquei aqui essa 22, 23, 24, que é o ano referido, que foi em 2022, que eu parei e observei que eu não tinha mais crédito, meu nome estava com restrição, e fora que, assim, eu comecei a me preocupar mais, né? Foi logo após a pandemia, né? Depois que nós vivemos a pandemia, comecei a me preocupar, meu Deus, se acontecer alguma coisa, como é que vai ficar? Em vez de eu deixar alguma coisa para os meus filhos, eu só vou deixar dívidas, problemas, né? Enfim. Aí foi em 2022 que eu fiz esse levantamento, eu tinha esse valor de dívidas, e aí eu comecei assim, tentar organizar essas dívidas dentro da minha vida, né? Porque afinal de contas eu não tinha um dinheiro reservado, guardado, não entendia nada sobre isso. Então eu não tinha uma reserva de oportunidade, reserva de emergência, não tinha nada, era só o salário que caía ali no mês, era aquele salário que caía ali no dia, né, do pagamento, e era aquele salário que eu usava pro mês todinho, e se eu acontecesse alguma coisa eu tava ferrada. Eu fiz essas dívidas com
cartões de crédito. O vilãozinho quando não se sabe usar, né? Eu tinha 7 cartões de crédito. Necessidade nenhuma de ter tantos cartões de crédito assim. Hoje, no que eu venho aprendendo, no que eu venho buscando aplicar na minha vida, a gente pode sim se organizar para fazer compras, até mesmo para despesas anuais que nós temos, que nós já sabemos que vai ter, até mesmo para situações que nós podemos nos precaver, né? Que é o famoso a reserva ali que nós fazemos para atender alguma coisa assim. Então, assim, 7 cartões, meu povo, assim, vocês não têm ideia. Chegou um momento que eu não conseguia pagar alguns dos cartões, ou eu parcelava, ou eu pagava um cartão e já usava o outro para cobrir as despesas, ou para pagar um outro cartão. Ficou essa bola assim de neve maluca. Era assim que eu estava vivendo, uma loucura. E o próximo vilão, que, gente, empréstimo com Nubank e Banco do Brasil. Era o que eu tinha. A pessoa ali já estava toda endividada, toda enrolada com cartão de crédito. Para que fazer empréstimo? Com certeza, nesse momento aqui eu fiz o empréstimo, que eu não me recordo agora, mas é quando eu tava com os créditos ali, né, em cima, e eu tinha um nome limpo, então eu fiz os empréstimos ali. Agora você me pergunta, para que eu usei? Um foi para viagem, né, eu tava numa viagem, o dinheiro ali acabou, e aí eu peguei lá, tinha um empréstimo, fiz um empréstimo. Meu pai, não façam isso, tá? Tô contando a real situação da minha vida, o que aconteceu para eu entrar nesse caos financeiro, né? Para eu ter esse montante de dívidas. E eu não aconselho ninguém a pegar empréstimo para lazer. Isso é um tiro no pé. E se possível, nem pegue empréstimo, né? Porque a taxa de juros é muito alta. E aí eu também tinha aqui cheque especial. Nossa, meu salário caía, já pagava o cheque especial. Aí eu já usava de novo o cheque especial para cobrir aquele rombo por ter pago o cheque especial anterior. E aí ficava também essa bola de neve. Uma loucura, sabe? Assim, perdida, coitada. E aí o próximo, né? Depois desse cheque especial, eu tinha cartões de loja também. A coitada não estava satisfeita aqui, né, com os cartões de crédito que ela tinha. Ela ainda tinha cartão de loja. Essa é a Patrícia do passado, né? Uma pessoa sem noção, completamente descontrolada financeiramente, emocionalmente, queria tudo a qualquer custo, né? Não fazia planejamento. Então, assim, essa Patrícia aqui, dessa situação, ela fez dívidas para a Patrícia do futuro, que no caso ainda é a Patrícia de hoje, né? Que mais para frente eu vou contar um pouquinho como é que está a minha vida hoje. E o próximo vilãozinho aqui que fez um rombo no meu orçamento também, né? Que contribuiu para essas dívidas aqui foi o financiamento estudantil. Pois é, eu tive o sonho de querer, né, me formar. E aí eu investi não, né? Aí eu optei por pegar um crédito estudantil. Essa é uma das coisas que eu tive aqui, né, nas minhas dívidas. E essas foram as situações, né, em que eu me meti: cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, cartões de loja, financiamento, que contribuíram, né, para que eu viesse ter aí um total de R$ 32.905,96 de dívidas. E isso era só o valor que eu paguei dessas dívidas. O que eu fiz, gente? Vamos lá. Quando eu comecei a ter consciência da minha real situação, quando eu comecei assim a observar que eu precisava, né, mudar, que eu precisava ali tomar novos rumos para minha vida, senão eu ia continuar estagnada, a primeira coisa que eu optei por eliminar, os cartões de crédito já estavam bloqueados, tá? Isso era um fato, eu não tinha mais um cartão de crédito. Então a primeira coisa das dívidas que eu comecei a trabalhar para eliminar foi o cheque especial. Por quê? Porque o cartão de crédito, meu nome já estava no Serasa, o empréstimo já estava... Eu tava já devendo, né, pagando ali, e pagava um tempo, quando eu não conseguia pagar, eu renegociava de novo, e enfim. Cartão de loja, eu também já estava com o nome na Serasa, então assim, não tava todo tempo assim,
me descontando nada. O cheque especial não. No caso do cheque especial, quando o meu salário caía na minha conta, automaticamente já era descontado o cheque especial. Então, qual foi meu planejamento para eliminar ele? Por exemplo, se eu tinha lá um crédito de R$ 500, eu, no próximo mês, eu usava 470, 450, tipo assim, eu fui diminuindo o uso dele, né? Fui diminuindo até que eu consegui zerar aquele valor que eu usava do cheque especial, até chegar um mês que eu não precisei mais usar cheque especial, e foi assim que eu consegui eliminar o cheque especial. Aí depois, assim, eu fui começando a passar para as próximas dívidas, né, para quitar, para negociar, para fazer os pagamentos. Aproveitei, assim, quando tinha ofertas, né, e aí paguei algumas contas com bastante desconto, e aí foi assim que eu fui eliminando. Toda essa situação aqui me trouxe 13 restrições na Serasa. Então, o meu nome tava lá bem bonitinho, com 13 restrições. Eu tenho foto dessas, lá informando, né, que no meu nome tinha 13 restrições. Eu não sabia como, mas eu sabia que em algum momento eu ia resolver isso e aquilo ia servir para mim, para contribuir para outras pessoas. Eu não tinha ideia, não fazia plano de ter um canal, jamais, assim, nem passava pela minha cabeça. Mas eu tirei foto porque eu queria enxergar aquilo que era uma vida que eu nunca mais queria viver, nunca mais queria estar naquela situação. E hoje, qual é o real cenário da minha situação hoje? Eu tenho 2 restrições no meu nome, que é uma do financiamento estudantil que eu ainda não negociei. A minha pretensão para negociá-lo é agora em setembro. E uma outra restrição é de um terreno que eu tenho. Aí lá todo mês tem a conta de água. E aí eu pago o mês, aí às vezes acontece alguma coisa no meu planejamento, porque nem sempre é perfeito. Aqui é uma vida real mesmo de uma mãe, de uma mulher. E aí às vezes dá para eu pagar e acabou assim acumulando. Então essa conta de água no meu nome, ela tá como restrição na Serasa. Mas também vou organizar isso em nome de Jesus, já tá tudo se encaixando. Para quem tinha 13 restrições, hoje só tem 2. Graças a Deus. E em relação, né, às minhas dívidas. Em relação às minhas dívidas, eu tenho 7.000 de dívidas hoje. O que tem dentro dessas dívidas? Nem é mais tanto isso aqui. Hoje é parcelamentos, né, de que eu tenho. Hoje eu tenho um empréstimo que eu tenho no meu nome, por isso que tem aqui 7.000, e aqui o financiamento estudantil. A minha real situação em dívidas, ela tá 7.000, porque eu incluí aqui parcelamento, que são contas, né, que eu tô pagando parcelado. Para mim, pelo que eu tenho aprendido hoje, pelo que eu tenho assistido outros canais, outros falando sobre, parcelamento também acaba se encaixando em dívida, porque se de repente acontecer alguma coisa, eu não pagar, meu nome vai ficar sujo novamente. Na verdade, ele está apenas com 2, né? Graças a Deus. Essa era a minha vida completamente desorganizada. Então, assim, eu penei muito, né? Financeiramente. Depois eu revi que aquela vida que eu estava querendo viver, né? Sem organização, só me causou sentimentos que me frustraram, me deixaram ansiosa, né? Me deram medo. Se acontecesse alguma coisa, se porventura eu perdesse meu emprego, como é que eu ia ter, né? Ali como me organizar, tipo, já não tinha mais crédito, né? Se de repente eu precisasse de alguma coisa com urgência, como que eu iria me virar? Não tinha uma reserva. E era assim que estava a minha vida. Eu entendi, né, que já estava na hora de eu mudar esse contexto, que já estava na hora, mais do que na hora mesmo, de eu tomar um chá de Simancol, ser uma mulher mais organizada, uma mulher equilibrada emocionalmente e fazer as coisas com planejamento. Esse foi o meu ponto de partida. Se você também está nesse ponto, vem comigo, rainha, porque esse plano é para gente que decidiu mudar. E mais à frente eu vou compartilhando cada vez mais o meu progresso com vocês, como é que eu faço o meu planejamento hoje, quais as ferramentas que eu utilizo, se eu uso algum método, né? Eu vou estar compartilhando aqui com vocês, então não deixe de assistir. Se você se identificou com esse vídeo, curta e comenta, tá bom? Que aí você vai me ajudar, aí eu vou entender também
que eu posso estar compartilhando mais coisas com vocês, a minha rotina, né, de educação financeira, daquilo que eu tenho aplicado na minha vida, para que também outras pessoas possam ser ajudadas, tá bom? Mas não desanima, não desiste. Se você hoje está numa situação assim parecida, pode ter certeza que se você começar hoje a pensar em mudar a sua vida, as coisas vão fluir, as coisas vão mudar e vão melhorar para você.